aos artistas, aos músicos do nosso país que cantam os sons da terra, que trabalham e nos ensinam a cantar. Assim começa o documentário de José Cardoso, que assisti dia 22 de abril na Cinemateca, denominado de Canta Meu Irmão Canta, Ajuda-me a Cantar, realizado em 1982. Este documentário narra uma viagem documental por várias regiões de Moçambique, onde vai mostrando sessões coletivas musicais. Nas várias regiões há uma grande diversidade na expressão musical, nos instrumentos usados, nas danças e nos rituais associados, havendo também diversidade no papel de género associado à música. Citando a Folha de Sala, narrado duas vozes, Canta Meu Irmão Canta traduz como tais artes evoluem e como artes que estavam vedadas a mulheres ou aos colonizados encontram o seu caminho e a sua natural transformação. Entre aspas, hoje somos independentes, podemos tocar e cantar quando queremos. Isto despertou-me um interesse em explorar a participação da mulher na música moçambicana. Deparando-me com um artigo de Regine Alguer Kaufmann, professora na Universidade de Viena, que explora a performance musical da mulher no Sudeste africano. Este artigo dedica-se a explorar o papel das mulheres na produção musical numa área do Sudeste da África, com foco específico em Moçambique e Malawi, entre os anos de 2012 e 2013. A autora começa por pôr em causa se é apropriado concentrar-se no papel das mulheres independentemente das condições específicas de cada local, concluindo convencida dessa possibilidade, desde que a análise seja feita com profundeza e complexidade dentro do contexto cultural completo, levando em conta as condições individuais e o fundo histórico, valorizando as sociedades cujas histórias são essencialmente diferentes das europeias, que foram desconsideradas num passado eurocêntrico. A questão da identidade de género nesta região é acompanhada por vários tabus e restrições. Um exemplo significativo é o facto das mulheres tocarem pouquíssimos instrumentos musicais, enquanto a maioria é reservada aos homens. Esta prática foi observada durante a pesquisa Individual Histories of East African Music Composers, patrocinada pelo Austrian Science Fund FNF e dirigida por Gerard Kubik, na qual a autora colabora com Moya Malamuzi. Alguer Kaufmann começa por reconhecer que na prática musical do Sudeste africano as mulheres raramente tocam instrumentos musicais. Assim, este artigo busca não apenas entender o papel das mulheres na produção musical, mas também contribuir para a discussão mais ampla sobre género, cultura e hierarquia na África do Sudeste. O trabalho está dividido entre apresentação, exemplos concretos e abertura a conceitos ideológicos como doing and undoing gender e um estudo de caso específico sobre Nyanga Pampin e uma conclusão. Falando de exemplos concretos, no Sudeste africano, a presença feminina na música tradicional é marcada por 5 mulheres que tocam instrumentos musicais específicos. Começando pela manguila, um tipo de xilofone, é um dos instrumentos com registros de execução por mulheres no Sudeste africano. Existem 3 evidências principais que destacam essa prática. Senhora Muhua, 1962, que no livro de Margot Dias sobre instrumentos musicais em Moçambique, 1986, há uma fotografia tirada por Gerard Kubik durante o seu trabalho de campo nas montanhas de Mitukua. A imagem mostra uma jovem mulher, Senhora Muhua, a tocar xilofone, manguila, ao lado de um rapaz, sobre o qual Kubik escreveu sobre o encontro. As Muhua was introduced to me by the chief as a curiosity. That she could play manguilo was valued as an extraordinary achievement of her people in the village. When we made recording, she and her people smiled. Em 2005, August Schmidhofer grava as raparigas Esperança e Filomena em Namakoma, um distrito de Kwamba. Em 2012, Moya Malamuzi registrou em vídeo 2 mulheres, Celina e Madalena, Gia, na vila de Namina, perto da cidade de Madimba, em Moçambique. Na gravação, Celina toca com seu pai, posicionando-se à esquerda enquanto ele está à direita. Quando o pai sai, Celina assume o lugar à direita e Madalena ocupa a posição de Celina. O manguila possui 2 partes principais, a opaquera, a parte inicial que repete um padrão básico e constante, e a ukulele, que apresenta um padrão ritmo mais complexo e variável. Esta divisão evidencia uma estrutura hierárquica baseada na morfologia do instrumento e nas capacidades entre homens e mulheres ao tocá-lo. Por isso é que houve as mudanças de lugares entre o pai e as filhas. Falando na Nkangala, um arco musical de Malawi, 3 mulheres são conhecidas por tocar o Nkangala, um instrumento específico para mulheres. Entre elas destaca-se Elita John. No entanto, existe um instrumento similar para os homens, chamado Nyata Kangali, que é tocado em público e possui uma reputação aparentemente mais elevada. A técnica e o repertório de
Nyata Kangali são considerados mais complexos pelos especialistas. Já em Moçambique, o Chiguvihu, ou flauta de vaso, encontrado no livro de Margot Dias também, de 1986, incluindo a transcrição de 2 músicas tocadas por meninas da época das gravações de Dias, em 1959, na província de Gaza. Dias observou que as meninas são as executantes mais frequentes, mesmo que os meninos também toquem. Há uma extensa documentação também que mostra mulheres a tocar tambores e outros instrumentos de percussão no sudeste africano. Em 2012, numa vila chamada Shizoka, no noroeste de Moçambique, Malamuzi e Algair Kaufman gravam uma dança feminina chamada Kamsodo, onde uma mulher liderava a performance tocando o tambor principal no centro. Isto tudo para provar que as mulheres tocam um número relativamente pequeno de instrumentos, e mesmo assim, raramente. Não existem instrumentos exclusivos para mulheres, todos os instrumentos que elas tocam também são tocados por homens. Por exemplo, o Nkangala tem o Nyata Kangali como contraparte masculino, o que mostra que não é exclusivamente feminino. Outra questão importante é identificar quais instrumentos é que também não são tocados pelas mulheres. Elas não tocam os instrumentos maiores, tanto no sentido físico quanto no figurativo. Sempre tocam versões menores, frequentemente usados por crianças, que são fáceis de fabricar e baratos. Essa limitação reflete uma divisão de papéis e acesso a recursos, onde as mulheres têm menos oportunidades de tocar instrumentos que exigem maior habilidade e prática prolongada. Isso perpetua desigualdades de género na produção musical destas regiões. A autora do artigo menciona de forma pertinente Simone de Beauvoir e o seu conceito de doing gender. Uma temática altamente relevante nos dias atuais, destacando a ideia de que a identidade de género não é inata, mas sim construída. Nós, enquanto seres sociais, realizamos e reforçamos as normas de género nas nossas interações diárias. O nosso comportamento é moldado por esses conceitos normativos que nos dizem como nos devemos comportar, sendo homens ou sendo mulheres. No entanto, emerge também a ideia de undoing gender, desfazer o género. Ao praticar o undoing gender, desafia-se ativamente as expectativas tradicionais de comportamento associadas ao género. A partir deste conceito, a autora explora o caso da dança da flauta de pan, Nyanga, podendo ser visto como um ato de resistência e potencial subversivo contra as estruturas de poder que perpetuam a desigualdade de género. A autora concentrou a sua pesquisa em 2 vilas próximas de Tete, na região situada perto do rio Zambeze, onde essa prática cultural tem uma rica, embora curta, história de investigação. No catálogo de exibição dos instrumentos musicais do National Museum of Ethnology em Lisboa, 1994, encontramos a descrição: Nyanga concebe a dança de um grupo de instrumental composto exclusivamente por jovens homens. Esta observação inicial é aprofundada pelo trabalho de Andrew Tracy, que, em um artigo de 1971, detalha que as mulheres normalmente permanecem em um grupo fora do círculo de tocadores de flautas de pan, cantando um número fixo de partes. Elas frequentemente mencionam os nomes dos passos de dança e as suas vozes reforçam algumas melodias inerentes às partes das flautas. Esta prática aparece gravada no documentário que mencionei inicialmente, onde as mulheres encontram-se fora do círculo a observar enquanto os homens fazem o círculo e tocam nas flautas de pan. Em 1990, Moya Malamuzi encontrou Bulahundi Saka, líder de grupo de dança Nyanga, na vila Jonatani. Bulahundi explicou que, sob certas circunstâncias, as mulheres ficam de pé no meio da pista de dança, com a tarefa de responder cantando às canções produzidas pelos homens que tocam as flautas de pan. O encaixe preciso das partes musicais cria um som rico e padrões impressionantes. A simultaneidade do canto, assobio e dança é um grande desafio, exigindo que cada elemento se ajuste perfeitamente aos passos de dança. Tracy, ao ouvir pela primeira vez, ficou profundamente impressionado com essa complexidade. Já em 2012, a autora, no seu trabalho de campo, registra 2 grupos de flautas de pan dançando Nyanga em Moçambique. Cada grupo era composto por uma grande quantidade de homens e 3 e 4 mulheres. Nos 2 grupos, as mulheres não permaneciam fora do círculo, elas começavam o círculo. E elas esperavam que outras mulheres se juntassem a elas. Estavam quase em pé de igualdade com os homens, mesmo não tocando os instrumentos.
Isto, na realidade, contrasta fortemente com as descrições de Andrew Tracy em 1971, onde as mulheres apenas observavam e cantavam os passos da dança. As mulheres desses grupos dominam os passos da dança tanto quanto os homens. Além disso, o seu canto é muito mais do que um adorno. É intimamente ligado aos passos da dança. Isto mostra uma evolução significativa no papel das mulheres dentro desta prática. Este estudo revela como a dança de flauta de Panyanga evoluiu ao longo das décadas, refletindo mudanças nas dinâmicas de género. Historicamente dominada por homens, esta dança viu um crescente interesse das mulheres em participar. Esta participação inicialmente era vista com desconfiança, mas as mulheres persistiam, começando com o que sabiam melhor, o canto. No entanto, o maior obstáculo para as mulheres ainda é o instrumento. A Nyanga era associada ao prestígio e à identidade étnica, exigindo uma interação perfeita entre os participantes, algo ainda não alcançado pelas mulheres. Apesar dos desafios, ainda há indícios de mudança. No entanto, o caminho para a plena igualdade de género na Nyanga pode ser longo, refletindo lentidão histórica na aceitação das mulheres neste espaço tradicionalmente masculino. O artigo chama-se Assuntos de Género Mulheres nas Performances Musicais em Malawi e Moçambique, de Regine Alguer Kaufmann, 2018. Enquanto que o documentário, como eu já tinha dito, chama-se Canta Meu Irmão Canta, Ajuda-me a Cantar, feito em 1986 por José Cardoso.